Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Vamos orar então. Senhor, fala com a gente mais uma vez nessa noite. O Senhor já falou pela comunhão, pelo contato com os irmãos. O Senhor falou através dos louvores, do próprio vídeo que acabamos de assistir, os avisos, as atividades da igreja, coisas tão importantes. Agora fala com a gente através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito passeie aqui nesse lugar e complete a obra que o Senhor planejou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Gente, essa passagem, ela certamente tem uma importância especial para Deus, porque ela se encontra nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam desse encontro de Jesus com seus primeiros discípulos e desse convite que ele lhes faz. É o convite para que aqueles homens deixassem a prioridade de serem pescadores de peixes e assumissem a responsabilidade de divulgar as boas novas do reino. Então eu queria fazer 3 considerações a respeito desse convite de Jesus. A primeira consideração, gente, é que Jesus quer nos transformar em pescadores de gente. Você é um pescador. Se você é discípulo de Jesus, pertence ao reino de Deus, você hoje, sabendo ou não, acreditando ou não, vivendo dessa forma ou não, você é um pescador de gente, um pescador de almas. Veja, o pesquisador George Barna, ele constatou que nos Estados Unidos, uma nação protestante, com muito mais fundamentação bíblica do que nós, muito mais conhecimento bíblico do que nós brasileiros, ele constatou que lá naquela nação, menos da metade dos cristãos adultos creem que têm de fato a responsabilidade de levar o evangelho adiante e pregar a outras pessoas de outras religiões. Esse é o resultado de uma das suas pesquisas. Esse é um dado extremamente significativo. Ou seja, lá nos Estados Unidos, mais da metade dos cristãos, não é da população, mas da metade dos que se dizem cristãos, não aceitam, não assumem, não acreditam na responsabilidade que eles têm de levarem o evangelho adiante e de pregarem o evangelho a pessoas de outras religiões. Boa parte dos cristãos não se sente responsável pela ordem clara de Jesus de Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Percebe o que acontece? Boa parte dos cristãos não se dá conta de que em suas mãos pode estar a diferença entre salvação e perdição, entre vida e morte, entre bênção e maldição para muitos. A Bíblia registra de forma muito clara e contundente que Jesus afirmou em João 14,6: eu sou o caminho, não existe outro, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia não diz que Jesus é um caminho, mas que Ele é o caminho, é o único que existe, não há outra forma de nos chegarmos a Deus. E Ele acrescenta: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ainda numa outra passagem, João 10:9, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Percebe?
ele não diz eu sou uma das portas que dará acesso ao céu, mas eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Não há uma outra porta, não há uma outra maneira de entrar no reino, senão através de Jesus. Não obstante, essa mesma pesquisa do Barna, ele detecta que metade dos cristãos acham que as pessoas vão para o céu por serem boas. Percebe o que acontece? Muitos cristãos deixam de pregar o evangelho porque eles não têm convicção de que Jesus Cristo é o único caminho, de que Jesus Cristo é a única porta para o reino. Mas muitos cristãos, apesar de ouvirem continuamente que Jesus Cristo é o único caminho, que Ele é a porta, que não há outra maneira de chegarmos a Deus, continuam achando no fundo do seu coração que as pessoas serão salvas ou deixarão de ser por merecimento. Porque muitos pensam que as pessoas serão salvas porque fizeram bem, tiveram boas obras, escolheram uma boa religião, uma boa filosofia de vida. Por que muitos deixam de pregar para crentes de outras religiões, como acabamos de ver na pesquisa? Porque muitos acreditam que o fato dessas pessoas terem uma boa religião e a seguirem à risca, com afinco, faz delas pessoas dignas de entrarem no reino. Ora, meus irmãos, isso é um erro gravíssimo. Metade das pessoas acha, metade dos cristãos acha que se as pessoas fazem alguma coisa boa, elas merecem um lugar no céu. Você percebe então o que acontece aqui? Mais da metade. Isso significa que se em nós se cumprisse a estatística que o Barna constatou lá nos Estados Unidos, metade de nós, para cada 2 de nós, não se sente responsável por expandir o evangelho, porque entende dessa maneira, que as pessoas são salvas por diversos meios. Jesus é um, mas existem outros, como a questão da boa religião, da filosofia, das boas obras ou etc. Então, por isso, eu não sinto o peso da responsabilidade de mostrar o caminho, a verdade e o caminho da salvação para essas pessoas. Mas o que a Bíblia diz, e de maneira muito contundente, é que é um lugar onde não haverá tristeza, nem dor, nem trevas, um lugar onde Jesus já habita, um lugar onde veremos a face de Deus, um lugar indizível, no qual nenhuma situação que experimentamos nessa terra, por mais magnífica que seja, se aproxima em alegria, exultação, satisfação das maravilhas que veremos ali. E a Bíblia diz que esse lugar se chama céu. Ela é muito clara e contundente. Existe o céu. E a única maneira de o alcançarmos é através de Jesus Cristo. Não adianta fazer boas obras. Ninguém jamais será bom o suficiente para merecer chegar ao céu. O único caminho é Jesus, que não tendo pecado, se fez pecado por amor a nós. Ele se entregou, Ele morreu na cruz e pagou o preço do nosso pecado. E da mesma maneira a Bíblia fala que é um outro lugar de um horror inimaginável. Um lugar no qual nenhuma situação nesse mundo, nenhuma angústia, nenhuma dor ou aflição, por mais terrível que seja, chegue perto da dor e do sofrimento que acontecerá ali. E ela chama esse lugar de inferno. Existe o céu, existe o inferno. A Bíblia é clara a respeito dos dois. Ela diz que a eternidade existe. Algumas pessoas irão para o céu, outros para o inferno. E aí, João 3,16, que é uma síntese do plano da salvação de Deus, diz: Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe o que acontece? Percebe o que aconteceu? Aqui nós vamos afirmar agora duas coisas. Primeiro, Deus está tão preocupado com a salvação das pessoas que Ele entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados.
Segundo lugar, Deus continua tão preocupado com a salvação das pessoas que Ele entregou a nós a responsabilidade de falarmos dessa novidade, que Jesus morreu por amor e nós agora precisamos entender, precisamos assumir essa responsabilidade. O plano de Deus foi enviar seu Filho para morrer por nós. Segunda etapa do plano, nos enviar como pescadores de homens para anunciarmos essa mensagem e resgatarmos a muitos que se encontram perdidos. Jesus nos enviou ao encontro daqueles que hoje caminham em direção do inferno. Deus nos enviou para que essas pessoas sejam resgatadas e trazidas para o seu reino de luz. Esses dias, me lembrei de uma história do missionário Ronaldo Lidório. O missionário Ronaldo Lidório, aquele que pregou para uma tribo na África, os Concombas, uma história maravilhosa ali, já contei alguns momentos dessa história para os irmãos, mas ele sentiu um chamado de Deus e veio pregar para algumas tribos indígenas ainda não alcançadas pelo Evangelho no interior do Brasil, especialmente no interior da Amazônia. Então ele foi ao encontro de 3 tribos que, segundo o registro das agências missionárias, elas nunca haviam sido alcançadas pelo Evangelho. O nome das tribos são Cambeba, Cocama, tudo com K, e Miranha. Então ele achou, segundo o registro, como eu disse, das agências, essas tribos não foram alcançadas e ele foi para lá pregar o Evangelho. Só que quando ele chegou lá, ele se surpreendeu e ele encontrou nessas 3 tribos uma igreja cristã já solidamente constituída sobre a Bíblia, a verdade, uma igreja séria, uma igreja vigorosa, uma igreja forte. E ele ficou, como eu disse, muito surpreso e procurou saber como tinha sido aquele trabalho. E ele percebeu então que isso tinha sido fruto do trabalho de 3, 4 pessoas extremamente simples, que moravam em regiões assim, muito adversas. E ele, tendo descobrido essas pessoas, foi ao seu encontro para conversar com elas, entrevistá-las, e perguntou para elas: como vocês vieram parar aqui numa região tão distante? E as pessoas responderam: nós viemos ganhar a vida. Numa região tão distante, no interior do Amazonas, onde não existe absolutamente nada. O que vocês vieram fazer aqui? Viemos ganhar a vida. E aí Ronaldo Lidório perguntou: como está a vida? E a resposta deles foi a seguinte: a vida vai muito bem. Já plantamos 6 igrejas. Essa resposta, ela deixou o Ronaldo Lidório tão encantado, tão perplexo, que ele escreveu esse comentário que está projetado na tela. Aqueles eram missionários sem sustento, sem aplausos e sem reconhecimento. Eram servos de Jesus que confundiam o ganhar da vida com o ganhar de almas. Homens que passavam privações profundas para que o Evangelho chegasse até o coração da Amazônia. Percebe o que acontece? Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus quer fazer de você um pescador de homens. Gente que confunde ganhar da vida com ganhar de almas. Voltando ao verso 19, disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixe. Agora, a segunda consideração o principal convite de Jesus é para estarmos com Ele. Começa com sigam-me. Sigam-me, disse Jesus. Esse é o início de todo o processo. Tudo começa com esse convite. Sigam-me. O convite é para irmos a Jesus, para estarmos prioritariamente com Jesus,
para seguirmos a Jesus em primeiro lugar. O convite de Jesus a nós não é para nós sermos coordenadores de células, auxiliares de células. O convite prioritário e mais importante de Jesus para nós não é sermos líderes de ministérios, realizarmos muitas obras. O principal convite de Jesus a nós não é para exercermos um ministério, nem mesmo um ministério frutífero. Observe, o principal convite de Jesus, o primeiro, aquilo que vem na frente, que está lá no começo, é: venham a mim, sigam-me a mim. O primeiro convite de Jesus é para estarmos com Ele. Esses dias nós fizemos uma reunião com alguns jovens, muito interessante, e nós observamos o seguinte: na antiga reunião de jovens de sábado à noite, que a gente chamava de Sal Sol, havia um grupo de jovens que tinham um profundo compromisso com o Senhor. Um grupo de jovens que amavam o Senhor acima de tudo. Era isso que fazia aquela reunião de sábado à noite uma reunião atraente. Percebe? Quando eu e Fátima nos mudamos para Curitiba, o Pedro, nosso filho mais velho, estava com 1 ano de idade, a gente saiu de uma situação em que a gente era extremamente envolvido com a mocidade da Igreja Betânia, uma igreja vibrante, em franco crescimento, alegre, e fomos lá para Curitiba, um clima muito frio. Nós ainda não conhecíamos a cidade, ninguém da cidade, nada da sua cultura, e começamos a procurar uma igreja. Nos orientaram uma igreja que ficava do lado de um cemitério, luterana. E num sábado à noite nós ali estivemos numa reunião de jovens. Descemos uma escada e ali dentro, numa sala muito pequena, sem absolutamente nenhum atrativo, um grupo de cerca de 15 jovens que, gente, assim, eles faziam transparecer a presença de Jesus de uma maneira tão maravilhosa que nós falamos: aqui é o nosso lugar, nós vamos ficar aqui. Percebe o que acontece? Não precisa ser grupo grande, não precisa ter luz, não precisa ter fumaça, não precisa nem ter som. Tudo isso é secundário. Não que sejam coisas más, mas tudo isso é secundário. Aquele grupo de jovens, eu até anotei aqui, já esquecendo de dizer, eles amavam tanto a Jesus que seus pais ficaram incomodados pelo fato deles preferirem passar as noites, as vigílias em oração na igreja, a irem para as boates, a irem para as noitadas. Quando nós chegamos lá, a gente ainda teve que ajudar nessa parada, porque pais estavam preocupados pelo fato dos filhos agora estarem intensamente dedicados e consagrados à oração e à obra de Deus. A presença de Jesus é que funciona como um imã irresistível. Deus está levantando uma terceira geração de jovens aqui na igreja, a geração oceânica, jovens consagrados, dedicados, zelosos, que amam o Senhor acima de tudo, para levarem a sua obra adiante. Você quer fazer parte dessa geração? Comece vindo pontualmente às reuniões aos sábados às 20 horas. Já será um bom começo. Declaração de John Wesley, alguns séculos atrás, ele pediu: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Gente, tudo isso que foi falado nesses últimos instantes, vale não só para jovens, vale para toda a igreja. O que faz uma igreja atraente não são as luzes, os instrumentos, as cores ou a sua decoração. O que faz uma igreja ser atraente para aqueles que estão perdidos é a clara presença de Jesus em seu meio. É a nítida ação de Deus naquele lugar.
Assim a minha oração é: Senhor, dá-me algumas pessoas que nada temam senão o pecado, que nada desejam senão a Deus, e juntos abalaremos o nosso país. Gente, se você crê assim, concorda, diga amém. Não precisa muita gente. O povo de Deus nunca foi maioria em lugar nenhum. Não precisa ser muito. Só precisa ser consagrado, dedicado, íntegro, sincero, coração quebrantado, coerente com a sua fé que declara. Por isso que nós lemos lá em Atos 2, 42 a 47, aquela igreja do Novo Testamento, que vivia essa realidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E o finalzinho do texto diz: então, dia a dia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O primeiro convite, o maior convite, o mais importante convite, é para estarmos com Jesus, é para seguirmos os seus passos, é para nos deleitarmos da sua presença, é para nos quebrarmos aos seus pés. Terceira consideração, estamos no processo de transformação de pescadores de peixes em pescadores de homens. Voltando ao versículo 19, sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Olha que coisa curiosa. Eu os farei. Esse convite, como eu disse, é logo o primeiro convite registrado nos evangelhos. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse convite é feito no início do ministério de Jesus. Logo quando Jesus começa o seu ministério, ele chama os seus discípulos e os convida a o seguirem. Seus discípulos o acompanham. Mas em que momento esses homens se tornam pescadores de homens de verdade? Se você já teve a oportunidade de ler esses trechos do Evangelho e o início do Novo Testamento, você vai ver que eles só começaram a ser pescadores de almas, de homens eficazes a partir de Atos dos Apóstolos. Lá no início do Evangelho, Jesus os convidou: sigam-me. E pescadores de homens, eles só se tornaram lá depois dos Evangelhos, no livro de Atos. Sabe o que isso quer dizer? Todo esse trecho dos Evangelhos, lá do início até o final de todos os Evangelhos, e o início do livro de Atos, é o eu os farei. É o processo de transformação de Jesus. O convite para segui-lo está no início. Eles só se tornaram pescadores de fato e de verdade lá no final. Todo o resto do Evangelho, Jesus andando com eles, Jesus os ensinando, Jesus estando com eles, Jesus os encorajando, Jesus os advertindo, Jesus chamando a atenção, Jesus os animando, os parabenizando. Tudo isso é o processo do eu os farei, de transformação de pescadores de peixes em pescadores de homens. Vou fazer um parênteses aqui, gente, e vamos falar do seguinte. A cultura ocidental, ela especializou-se em oferecer-nos uma gratificação instantânea. Alguns exemplos a respeito disso. A gratificação instantânea é assim, é a cultura do fast food. A gente sabe que é muito mais fast do que food de verdade. Então assim, fast food, todo mundo com pressa. Se o cidadão que vai fazer o seu sanduíche levar mais do que 5, 7 minutos, 10 minutos esperando um lanche, é uma eternidade, insuportável. A banda larga, cada vez mais larga. A câmera digital. Já percebeu como é que é hoje a cultura da câmera digital? Eu tenho sofrido
nas cerimônias que nós ministramos, na verdade, eu falei eu tenho sofrido, mas nós temos sofrido, que assim, já houve situações de eu estar falando e eu senti um tranco atrás. Era o fotógrafo procurando o melhor ângulo dos noivos que estão casados. Já teve situação de fotógrafo educado pedir, você poderia me dar licença para eu ficar no seu lugar para eu tirar foto? Não, pois não, eu saio daqui e você tira a sua foto. Já teve situações contrário, que realmente me empurraram para pegar o maior ângulo. Não só os fotógrafos profissionais, mas a gente vê qualquer situação que nós vivemos, nós nem terminamos de viver aquele momento, já queremos tirar a foto, colocar no Facebook para todos verem o que nós estamos experimentando ali. Você nem terminou de ter aquela experiência, você já quer registrá-la e mantê-la, enfim, você gravá-la para toda a eternidade. Quando você faz compra, você prefere uma loja com entrega imediata ou uma que leva alguns dias para entregar? Quando você vai no restaurante, você prefere um buffet que você se serve rapidamente, se senta, ou você ainda está naquele esquema do como é que é? À la carte. Que você senta e vai esperar 30, 40, 50 minutos uma comida, que espera-se que tenha sido feito naquele momento. Essas coisas, elas não são ruins em si mesmas, mas se elas começam a moldar a nossa vida, aí sim, de fato, é muito ruim. A ideia aqui é, se eu posso ter algo de imediato, rápido, instantâneo, para que deixar para amanhã? E essa ideia, ela vai moldando hábitos importantes em nós. Vocês querem ver? Não precisa responder não, tá bom, gente? É uma pergunta só para a nossa meditação. Quantos aqui já leram os livros das Crônicas de Nárnia? Quantos já assistiram filme? É muito mais fácil você assistir um filme do que você ler um livro. Quantos já assistiram O Senhor dos Anéis? Assistiram o filme? Quantos leram o livro? Agora está entrando aí aquele filme que a gente comentou, da Angelina Jolie, Invencível. Quantos vão ler um livro de 500 páginas se tem um filme que vai levar 1h30, 2 horas, que conta toda a história? Percebe? A gente tem pressa, tem que ser rápido. Eu não tenho tempo para me deleitar num livro que eu vou levar 1 semana, 15 dias para ler. Então eu paro tudo, assisto o filme, 1h30, 2 horas, já tenho uma noção da história, já me sinto doutor em C.S. Lewis, em Tolkien e nesses grandes escritores. Assisti o filme. Mas a coisa vai complicando quando nós passamos a achar que não há mais necessidade de fazermos um esforço mental e lermos a Bíblia, uma vez que há pregadores quase 24 horas por dia na televisão que podem entregar alguma coisa pronta para nós. Percebe como a coisa vai ficando complicada? Essa cultura da gratificação instantânea, ela tem invadido a igreja. Já há tempos que nós ouvimos queixas, exigências nesse sentido. As curas têm que ser instantâneas. As libertações têm que ser instantâneas. Os crentes têm que ser instantâneos. As igrejas têm que ser instantâneas. Tudo instantâneo, tudo imediato. Nada pode esperar. Nós temos pressa, estamos no século 21, não é verdade? Nós queremos ser curados logo, libertados logo, que nossas famílias se acertem logo, que nossos problemas financeiros sejam resolvidos por Deus logo, e assim sucessivamente. As consequências desses valores no nosso coração, elas são óbvias. Tudo que vem fácil e rápido vai da mesma forma. Então, no século 21, gente, tem surgido uma igreja fraca, uma igreja anêmica, uma igreja frouxa. E essa tem sido uma das armas que o inimigo tem usado com extrema eficácia. Agora observe, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, verso 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele tinha 30 anos
quando começou o seu ministério. Por que ele começou tão tarde? Vocês lembram, alguns anos atrás, do vídeo da menina pastora, que pregava sobre as 5 pedrinhas que Davi pegou no rio para enfrentar o gigante Golias? Algumas pessoas achavam o máximo uma criança que devia ter 6, 7 anos de idade, pregando na frente de uma igreja, repetindo aqueles jargões que só quem é crente entende, gritando, e a maioria da igreja dando aleluia e glória a Deus. Que maldade com a criança, gente. A criança tinha que estar no departamento infantil lá da sua igreja, sendo tratada, esperando o momento certo. Jesus começou seu ministério aos 30 anos de idade e teve um ministério de apenas 3 anos. Vocês já imaginaram um prodígio como Jesus hoje no nosso meio? Que aos 12 anos de idade já estivesse em condições de discutir com doutores, como ele fez com os doutores no templo. Imediatamente, ele ganharia um programa de TV, espaços nas rádios, seus vídeos bombariam na internet, ele seria usado como massa de manipulação para atrair pessoas para as igrejas, como em grandes shows, como em grandes eventos. Jesus se preparou durante 30 anos para ter um ministério de apenas 3. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então você percebe o que acontece? Ele chama a gente para a gente estar com ele. Lá no início, venham estar comigo, sigam-me, venham atrás de mim. Só muito tempo depois é que nós estamos efetivamente preparados para ganhar almas para Cristo, instrumentos afiados nas mãos de Deus. Todo esse tempo que vai levar uma vida é o eu os farei. É Jesus tratando o nosso coração, tratando o nosso caráter, aparando as arestas, polindo a nossa alma. Então eu quero concluir, gente, dizendo que é tempo de ouvir a Jesus. É tempo de estarmos com Ele. Nós fizemos um compromisso com esses jovens que eu falei com vocês, que a gente se reuniu alguns dias atrás, de mantermos, pelo menos até o meio do ano, a hora devocional em dia. De sermos pontuais nos nossos compromissos com a igreja, nos cultos, nas reuniões, nas células, de sermos assíduos nesses compromissos. Você não gostaria de se envolver num acordo amplo com toda a igreja dessa maneira? Mantenha a sua devocional em dia, leia a sua Bíblia dia a dia, ore, se coloque diante de Deus, ouça o que Deus tem a lhe dizer dia após dia. Vivemos esse período em que estamos sendo tratados e todo esse tempo estamos sendo lapidados para sermos usados de uma maneira muito mais intensa nas mãos do nosso Deus. O convite, gente, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele continua valendo. Deus está nos convidando essa noite aqui. Vamos colocar nosso coração na sua presença? Você não quer ser um pescador de almas e de homens, um instrumento eficaz nas mãos de Deus? Então coloque seu coração agora diante do Senhor e vamos orar. Senhor querido, muitas vezes nos perdemos em nossos ativismos, muitas vezes é a cultura do presente século que nos faz andar acelerados demais, rápidos demais. Mas, Senhor, o nosso coração é Teu. E, sobretudo, nós queremos priorizar aquilo que de fato é mais importante para nós, que é o estar contigo.
Então, se for necessário brecarmos, pararmos para recomeçar, que assim seja. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a mantermos essa hora devocional, esse tempo diário com Deus em dia. Que o Senhor nos incomode de maneira a todos os dias irmos buscar na fonte, que é a tua palavra, não nos rádios, não nos canais de televisão, não nos filmezinhos de internet, mas que a gente possa, Senhor, ir buscar diariamente na tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer para nós, para nossas vidas, Senhor, e que o Senhor fale muito ao nosso coração. Todas as vezes que pararmos para ouvir a tua voz, Senhor, que a tua fala seja audível, que venhamos a entender aquilo que tu estás falando, aquilo que tu estás querendo, demandando de nós. E que agindo assim, a gente seja transformado em instrumentos eficazes, afiados em tuas mãos. Muitos amigos, muita gente querida está morrendo e indo para o inferno. E nós não podemos lavar as mãos, Senhor. É responsabilidade nossa. Ajuda-nos a cumpri-la, a entender e a vivermos essa realidade. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.